Bom, começamos aqui a gravação. Boa noite. Nós vamos, primeiramente, explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica aqui da reunião. Eu vou pedir, inicialmente, para que todos desliguem os vídeos, porque nós estamos aqui com a Clésia. A Clésia é nossa intérprete de Libras, e para facilitar a tradução em Libras, para que os estudantes surdos possam ter esse acesso, seria bom que todos nós desligássemos os vídeos, e quando quisermos fazer alguma intervenção, aí sim a gente pode ligar e ficar à vontade para falar quando a gente abrir as falas, tudo bem? E durante a reunião também, a gente manter os microfones também desativados, tá? Ok, pessoal. Boa noite novamente. Primeiro, desejar que todos estejam bem, né, com saúde, em casa, com suas famílias. Esse é o primeiro desejo nosso nesse momento. Estamos atravessando momentos difíceis, né, no mundo, no nosso país, principalmente, e a gente precisa não esquecer, né, desse contexto atual de que estamos vivendo. Não estamos num momento de normalidade, e isso exige de nós, né, uma consideração, né, para tudo que a gente for tomar como medida, levar em conta esse contexto, né, de mais de 46 mil brasileiros mortos, né? Então, a gente não pode deixar que isso saia do nosso farol, por conta de que isso implica realmente nas nossas atitudes, nas nossas ações. Tá? Então, fazer uma saudação especial aos estudantes aqui presentes. Já vi que tem alguns pais, algumas mães aqui presentes também, coisa boa, né? A família está presente nesse momento para compartilhar conosco as informações que nós vamos passar aqui para todos vocês, e as dúvidas que, porventura, vocês queiram esclarecer. Falando em dúvidas, a gente vai ficar com o chat aqui aberto, para que vocês, ao longo das nossas falas, poderem ir tanto fazendo questionamentos, como também colocando as suas impressões, né? E se quiserem falar, também vão ficar super à vontade. Faz a inscrição no chat e a gente vai coordenando aqui, com o apoio de Gláucia e Tanissa. E aí eu já faço uma saudação especial também aos servidores que estão aqui presentes. Já falei de Gláucia, nossa diretora de administração. O professor Jorge está aqui presente também, nosso diretor de ensino. Eu não consigo visualizar todos os servidores presentes, mas eu faço essa saudação a todos aqui. O professor Fábio, a Gabriela, a Aldinete, Clésia, nós já falamos, nosso intérprete de Libras. O Kelvin também vai participar, nosso servidor terceirizado lá do NAP, colaborador terceirizado. A Tanissa, da COPED, já falei, né? E a presença também especial dos nossos coordenadores. O professor Cleiton, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o professor Elson, coordenador do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, e o professor Marlon, coordenador do curso de Instrumento Musical, nosso curso subsequente, noturno, em Instrumento Musical. Bom, qual o objetivo principal dessa reunião? Então, nós vamos passar aqui alguns informes do que está acontecendo, do andamento, do planejamento das nossas atividades durante esse período de pandemia, que vão ser ofertadas daqui para frente. Então, nós já estamos hoje com 91 dias de suspensão das nossas atividades regulares, presenciais. Então, são 3 meses e 1 dia. E, durante esse período, o Instituto Federal vem
promovendo algumas ações. Essas ações são coordenadas pelos coordenadores, né, organizadas pelos coordenadores dos cursos, pelos coordenadores das coordenações de apoio ao ensino, pelas direções, mas todas de forma voluntária e que não estão gerando carga horária, né? Então, nenhuma dessas atividades está gerando carga horária. O que acontece? Durante todo esse período, nós estamos sempre direcionados, sempre atentos a algumas premissas básicas. A primeira é a mais óbvia de todas, que é a preservação da vida, né? A nossa vida, a vida dos estudantes, a vida dos colaboradores terceirizados, dos servidores, das nossas famílias. Esse é o ponto principal de todas as ações que nós tomamos. A segunda premissa básica é de que nós, enquanto instituição de ensino, precisamos, sim, nos organizar, né, e, baseado nas autoridades sanitárias, nos decretos, nos documentos municipais, estaduais e federais, tomarmos as decisões de prorrogação ou não das atividades. Então, sempre é um momento de aflição, de ansiedade, quando vai chegando assim, a metade do mês para frente, quando a gente pensa, eita, as aulas vão voltar, as atividades estão suspensas até o dia 30 e já vão voltar em julho, né? Então, sempre fica um pouco dessa ansiedade. O que é que a gente tem aí como os últimos documentos normativos, né? O primeiro deles, no início de maio, aliás, no início de junho, do MEC, dizia que as instituições federais tinham, né, a possibilidade de prorrogar até o final de julho. Então, 60 dias, né, a partir do lançamento daquela portaria. O IFPB optou por suspender de forma gradativa, então suspendeu 30 dias e, durante esse período, fazer a análise do contexto da pandemia. Então, o que nós estamos vendo é que, nesse período do início de junho, quando foi prorrogada a suspensão, até agora, 18 de junho, nós não estamos vendo um decréscimo, né, nem no número de mortes, nem no número de casos, muito pelo contrário, todos estão sempre aumentando. Aqui hoje em Monteiro, acabei de ver o boletim aqui da cidade, são 55 casos da Covid aqui em Monteiro e um óbito. Então, há poucas semanas atrás, nós tínhamos 5, 6 casos. Então, é um fato de que a pandemia ela não está no momento de curva descendente, né? Ainda estamos numa curva ascendente. Bom, isso vai nos levar, muito provavelmente, a uma nova suspensão. Eu não posso confirmar aqui com vocês, porque há uma nova prorrogação, aliás, porque a gente necessita de uma reunião com os diretores gerais, com a reitoria, né, o nosso reitor, o comitê que foi instaurado pela reitoria para coordenar essas ações. Então, a gente vai precisar disso, mas a gente adianta que, muito provavelmente, essa prorrogação vai acontecer. Ontem, o MEC lançou uma nova portaria, na realidade a portaria está assinada no dia 16, né? Mas ontem essa portaria veio a público e ela possibilita as instituições prorrogarem, ou ela autoriza, vamos dizer assim, as instituições a utilizarem as atividades remotas até o dia 31 de dezembro. Então, você poderia perguntar, bom, Abraão, mas essas atividades, então a suspensão vai até 31 de dezembro? Não necessariamente. Nós estamos autorizados a utilizar o ensino remoto, né, as atividades remotas, até 31 de dezembro. Mas isso vai depender muito do contexto de cada cidade, de cada região, em relação aos casos, aos óbitos, a questão das vagas em hospitais e tudo mais. Bom, isso é um contexto geral para a gente entender, né, o porquê desse momento que a gente está aqui. Bom, o IFPB, ele está,
né, com uma minuta, ou seja, um planejamento, né, quase pronto, de utilização do que nós vamos chamar de ensino híbrido, quando do retorno das atividades. Então, o que é o ensino híbrido? É o ensino que vai conter a relação presencial, né? Então, as aulas presenciais, quando do nosso retorno, e, concomitante a isso, o ensino remoto, as atividades remotas. Bom, isso é a última fase. Então, é o momento que nós vamos chegar e dizer assim, olha, as aulas no campus vão voltar dia tal. Então, nesse retorno, provavelmente nós vamos estar com esse planejamento do ensino híbrido já pronto. E daqui até lá, professor, o que é que vai acontecer? Bom, a instituição, o IFPB, ele montou fases, né, etapas, em que nós vamos ter que, participando das atividades de cada etapa, ficando dentro de padrões de avaliação, né, com condições de passar para a etapa seguinte. Então, nós vamos sempre passando, até chegar nesse final que eu falei, do ensino híbrido. Quais são essas fases? Ou essas etapas? Algumas dessas atividades dentro da primeira etapa já estão sendo feitas ou já foram concluídas. Vou dar um exemplo. Há 15, 20 dias atrás, nós lançamos um formulário para o diagnóstico do acesso dos estudantes à internet. Né? Eu acredito que todos vocês aqui tenham tomado ciência e respondido esse questionário. Espero que sim. Bom, isso foi a primeira fase, diagnosticar, saber realmente como é o acesso, saber a intenção dos estudantes, se eles querem ou têm interesse, né, na participação de atividades remotas. Então, isso foi a primeira fase, a primeira atividade da primeira etapa. A outra foi a capacitação dos nossos professores. Os nossos professores, a equipe pedagógica, alguns servidores de alguns outros setores, coordenações de apoio ao ensino, estão participando de uma capacitação, né, dentro do formato, né, do ambiente virtual de aprendizagem que nós vamos provavelmente utilizar, um deles que nós vamos utilizar quando da adoção do ensino remoto. Então, nós estamos passando por essa capacitação e a outra etapa, a outra fase dentro dessa etapa é a capacitação também dos estudantes. Então, os estudantes também vão passar por esse processo, né, de utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem que nós vamos adotar, né? Ou Moodle, ou presencial, ou o Google Sala de Aula. Nós vamos passar por esse momento de capacitação também dos estudantes. Bom, vencido todas essas etapas, aí sim, os professores, né, vão estar, junto com os estudantes, autorizados a realizar as primeiras formas, vamos dizer assim, de atividades remotas. Quais são elas? Por exemplo, e que cabem registro, né, que vão contar como hora, como atividade nos diários dos colegas professores. Orientação de TCC, então, por exemplo, alguns estudantes que já tiverem feito fases do estágio e estão na fase de orientação, né, do relatório de estágio, também vão poder fazer essas atividades, algumas atividades de extensão, algumas atividades de pesquisa, podem também ser utilizadas e contabilizarem como carga horária. Então, são as primeiras atividades que vão compor aí as atividades remotas. Bom, qualquer uma dessas fases, vai estar condicionada a um princípio que é elementar, né, que é o acesso, a conectividade, né, dos estudantes. Então, os estudantes precisam ter essa conectividade, por isso que nós fizemos aquele primeiro diagnóstico, para que vocês nos dessem essa informação, e a partir dessa conectividade, desse acesso que nós vamos obter dos estudantes, começar o ensino propriamente dito,
né, aquele que a gente entende como o de conteúdos que são repassados normalmente na sala de aula. Então, isso será uma fase, um pouco mais adiante, já sendo a terceira fase. Lembrando que em todas essas fases nós vamos ter avaliação contínua, nós emitiremos uma portaria com uma comissão formada, uma comissão multissetorial com servidores de várias coordenações, com a participação dos estudantes, que vão fazer análises contínuas, se a gente já está apto ou não para passar para uma fase seguinte. Professor, e qual o tempo que a gente pode demorar numa fase para passar para outra? Tudo vai depender do que eu já comentei em relação aos contextos. Então, semanalmente, nós vamos fazer essa avaliação, nós vamos criar mecanismos de avaliação e nós vamos ver lá, ó, quando a atividade esse ano essa semana foi tranquila, nós tivemos 90% de participação na segunda, 89% de participação na sexta-feira, então a gente teve realmente êxito nessa semana. Então, a gente pode passar para uma fase seguinte, mas vamos imaginar que aconteça o contrário. Então, isso vai dificultar. O que é que dificulta também? O contexto da pandemia, eu sempre coloco isso, né? Então, numa cidade em que estivermos com um ambiente muito disseminado da doença, isso também prejudica, né, nas atividades. Por quê? Porque familiares de estudantes podem ter contraído o vírus, e isso, imagine você na sua casa e um familiar seu pega, né, o vírus. Então, fica difícil, né, de ter esse tipo de acesso. Então, tudo isso vai ser levado em conta e vai ter uma equipe específica para fazer esse diagnóstico, essa avaliação semanal. E aí nós vamos passando de fase. Bom, professor, e quem não tem acesso? Como é que vai ser? Né, se eu não consigo acesso de forma nenhuma, estou numa cidade que a internet é péssima, estou numa zona rural que não tem internet, então tudo isso também está sendo pensado pelas equipes. Um edital será lançado em breve para essa questão do acesso digital, né? Então, a CAEST a Gabriela está fazendo reuniões junto da PRAE, que é a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para análise tanto do orçamento do campus, como também das condições de quem realmente precisa, para que a gente tenha a possibilidade de dar um auxílio, vamos chamar esse auxílio por enquanto, auxílio digital, né? Gabriela tem até o nome aí correto. Bom, então vamos chamar de auxílio digital, então será também uma das possibilidades, mas se mesmo assim não tiver possibilidade, e aí eu relato uma conversa que eu tive com o professor Cleiton, né, que nenhum aluno vai ser prejudicado, nenhum estudante será prejudicado, porque os que tiverem condições vão participar das atividades, aqueles que não tiverem condições nenhuma, né, eles vão ter todo o apoio no retorno das atividades presenciais. Então, nós vamos reiniciar com esses estudantes a partir do dia 17 de março. Então, nenhum estudante vai ficar desamparado nesse sentido. Todas essas estratégias estão sendo elencadas nesse documento, que vai ficar, eu acredito que semana que vem esse documento já vai ficar público no site da instituição, para consulta e para inserção, né, de ideias, de alguma coisa que os estudantes e toda a comunidade queira colocar. Então, vai ser feita uma consulta pública para que seja colocada lá também ideias dos estudantes, dos servidores como um todo. Tá? Então, e essas atividades, como é que poderão ser as atividades remotas? Então, eu já falei aqui em alguns ambientes, né, de virtuais de aprendizagem, como o Google Sala de Aula, o próprio Moodle, né, e que tipo de atividade pode acontecer? Então, web aulas, né, vídeo aulas, tanto atividades ao vivo, né, presenciais ali, com a interação,
como gravações disponibilizadas nos canais de redes sociais do campus, né? Então, textos, produção de textos, e-books, podcasts, então uma série de condições podem ser ofertadas nesse formato, né, de aulas não presenciais, de atividades não presenciais, tá? Em que fase o campus está? Eu disse logo no início. Nós estamos na fase de análise, de acompanhamento, formação dos professores, e vamos entrar na fase de formação, de capacitação dos estudantes. O que nós estamos fazendo aqui agora é um componente dessas fases, que é o diálogo com a comunidade, para sentir de vocês, para dialogar com estudantes, com servidores, sobre as suas impressões, tirando as dúvidas, conversando. A gente está aqui num ambiente democrático, em que vocês vão colocar as suas opiniões, e nós vamos, na medida do possível, tentar esclarecê-las, tá bom? Então, eu vou deixar vocês à vontade agora, vou pedir a Glaucia e a Tanissa para ver se no chat tem alguma pergunta já, ou algum posicionamento de algum estudante, e todos aqueles que se sentirem à vontade também podem fazer aqui diretamente, abra aí seu áudio e pode fazer o seu comentário, a sua pergunta diretamente, ou, se não, coloca lá no chat, tá bom? E os coordenadores, os servidores que estão aqui presentes também vão interagir, dependendo do direcionamento aí das perguntas, tá? Tem uma pergunta de Emanuela Santos. Abraão, quem estava esperando a colação de grau, como vai ficar? Teremos que aguardar para o ano seguinte ou já pensar em alguma coisa sobre essa questão? Emanuela, né? Veja bem, o que acontece? Alguns campi já estão realizando as colações de grau virtuais, né? Eu lembro aqui que a primeira colação virtual da história do IFPB foi do curso de Medicina Veterinária, lá do campus de Souza. Então, tivemos aí, foi um marco na nossa instituição, essa colação de grau virtual. Agora, para que essa colação de grau virtual possa acontecer, os trâmites burocráticos têm que estar todos prontos, né, da mesma forma como se fosse presencialmente. Só a cerimônia mesmo seria, no caso, de forma virtual, tá? Mas todo o trâmite burocrático tem que ser acompanhado da mesma forma. Então, é uma ação que deve ser coordenada, né, pela direção de ensino, junto com os coordenadores de curso, a coordenação de controle acadêmico, né, que participam de todo esse planejamento para a colação de grau. E, estando tudo correto, o estudante com toda a documentação pronta, a gente faz essa solicitação ao reitor, e ele participará, sim, nós faremos a colação de grau. Tá? Glaucia, alguma pergunta? Não temos. Boa noite, pessoal. Teve essa pergunta no chat só, e cadê o econômico do auxílio emergencial de inclusão digital? Contamos com a participação aí de vocês. Cortou um pouco, Glaucia, não escutei. Eu disse, estamos contando com a participação de vocês, deles que estão aí. Não tem nenhuma pergunta a mais. Sim, pessoal, vamos lá. Sim, Gabriel. Dar a opinião de vocês, nome, pessoal. Né? Vocês podem dar a opinião de vocês, tá? O que vocês acham do que o professor Adrião falou? Qual a visão de vocês? Vocês acham que é certo, se é errado? O que vocês gostariam de ver? Pode dar a opinião de vocês, tá?
Se tem dúvidas, quais as dúvidas? Adiantar um ponto aqui, boa noite, pessoal, né? Para elucidar aí algumas dúvidas que, vez por outra, aparecem, né? Tá vendo aí, ó? Tá? Uma coisa importante que gostaria de ressaltar para vocês é que vocês precisam acompanhar, tanto os alunos quanto os pais responsáveis, acompanhar nossas mídias sociais, tá? Então, o Instagram, o site do IF, todas as informações, todos os posicionamentos do Instituto Federal, tudo é colocado nas mídias sociais para ter maior alcance, tá? Então, assim, por exemplo, o curso de EDS tem a ferramenta de mandar um e-mail, que é bem eficaz, vocês têm um alcance bom, mas sempre observem e acompanhem as redes sociais, tá? Tanto o Instagram, né, o campus, o site do campus, tá? Isso é importante para que a gente possa ter, vocês possam ficar informados de tudo que vem acontecendo, tá? Editais, né, notícias como prorrogação ou não da suspensão, tudo isso a gente vai atualizando o mais rápido possível nas mídias. Então é importante que vocês estejam atentos a isso. Tá bom? Alguma informação que vocês receberam aí que estão em dúvida? Eu tenho uma pergunta. No meu caso, eu terminaria o curso esse ano. Seguinte, como é que vai ser feito o conteúdo? Vai ser feito até para terminar os 2 semestres esse ano? Ou tipo, a gente perdeu esse primeiro semestre e vai fazer a partir do segundo? Não sei. Iago, foi Iago. Veja bem, com relação a esse espaço temporal, né, de 2020, né, aí sim, a gente tem consciência de que nós não teremos condições, mesmo com esse ensino híbrido, né, num possível retorno, de completarmos a nossa carga horária. Então, isso não será possível dentro do ano civil, vamos dizer assim, de 2020, tá? Então, muito certamente, nós entraremos no ano de 2021 ainda com o ano de 2020, né? Bom, mas e a recuperação, vamos dizer assim, desses 90 dias agora, né, que nós estamos, que pode se prolongar um pouco mais? Como será feita? Então, existe também esse planejamento, né? A Pró-Reitoria de Ensino, junto com os diretores de desenvolvimento de ensino, o professor Jorge está aqui, o nosso diretor de ensino, tem também essas informações. Nós vamos utilizar aquele ensino híbrido, Iago, para compensar essas horas e minimizar essa condição, né, de entrada para o ano de 2021. Então, certamente Híbrido que você fala é presencial e online, os dois, né? Isso. O híbrido seria justamente você ter a aula à noite presencial, né, e ter atividades, não são atividades complementares, não são exercícios, são aulas mesmo, de forma remota para incluir na carga horária da disciplina. Uhum. Tá? Então, isso vai compensar um pouco essa condição desses dias de suspensão. Mas, por exemplo, teria sábado e domingo poderiam ser considerados dias letivos de aula? O MEC, aí, uma informação para vocês, acho que vocês acompanharam isso aí, mas o MEC, ele dispensou a obrigatoriedade de dias letivos. Então, a gente não vai considerar o sábado ou o domingo como um dia letivo. Nós vamos considerar as atividades como horas, tá? Então, você vai poder fazer sua atividade no sábado, no domingo, aí vai depender de cada um. Mas essa atividade que o professor passar, que o estudante realizar, ela vai ser contabilizada como hora dentro do espaço, né, da disciplina, da carga horária da disciplina, certo? Outra coisa, eu não sei se isso seria possível, mas, por exemplo, para mim, eu curso só uma disciplina, só o PJ1. Se eu aumentar como eu só ia para o IF, por exemplo, 2 vezes por dia, se eu aumentar a carga horária dessa disciplina, dependendo do professor também, é claro,
se ele pedir mais coisas para mim, eu provavelmente eu daria de conta, mas eu não sei se, tipo, se eu conseguir, se eu fizesse isso, eu teria como, por exemplo, terminar logo essa disciplina e passar para outra. Tipo, como vai ser feita a divisão dos períodos? Todo mundo vai se fechar automaticamente ou só a disciplina, você terminou a disciplina, acabou o período para você e depois você vai para o próximo? Convidar o professor Jorge para falar um pouco sobre isso. E aí, Iago, também? A ideia é o seguinte, como a gente vai priorizar a questão de carga horária, pode sim ocorrer de uma disciplina completar ela antes das demais, tá? Isso aí faz parte do nosso planejamento, a gente já está pensando nesse tipo de opção também, tá bom? Então, a ideia é que a gente tenha a mescla de disciplinas presenciais e não presenciais, né? Que é o que a gente chama de ensino híbrido. Então, pode ocorrer de uma disciplina X dar um volume maior, né? Logo no começo, quando voltar, e ao terminar essa disciplina, acabou essa e vai dar foco nas outras. Isso pode acontecer. Esse dimensionamento de carga horária das disciplinas ele pode vir a acontecer. Tá bom? Uma premissa que a gente vai considerar, que a gente está discutindo, é exatamente fazer isso com as disciplinas que já estão no final, com os alunos que já estão no final do curso. Tá bom? Exatamente para ter esse desafogo e pronto, por exemplo, você só está com uma disciplina. Se ocorrer da gente conseguir fazer o planejamento da disciplina, é importante dizer que o planejamento é para disciplina, né? Eu não sei se PJ está no meio ali ou lá no final. Tem que ver. Teoricamente, seriam as disciplinas que estão mais para o final do curso. Tá bom? Mas a gente tá analisando isso também, exatamente para ver e priorizar o pessoal que está terminando o curso. Tá? Isso é um dos pontos que está na nossa pauta e a gente está trabalhando com isso. Com relação a sábados, é possível que a gente venha utilizar os sábados, né, também como reposição de carga horária, né, inclusive presencial. Né, então, pode ser presencial, pode ser não presencial. Percebo que essas opções elas estão sendo analisadas, tá bom? Mas é bom ficar ciente que pode sim ocorrer de ter aulas aos sábados, o que não seria nenhuma novidade. A gente, por exemplo, em períodos que ocorreram greve e não retorno das greves, esse artifício de ter aula nos sábados foi utilizado. Bom, então pode vir ser também utilizado agora no retorno às atividades. Tanícia, Glaucio. Nicolas Ramon perguntou, então, basicamente, é um programa de desenvolvimento de material que vai ser contabilizado como horas extras? Bom, o que ele fala com o programa de desenvolvimento de material é só o professor passando a atividade? Quem foi? Nicolas. Foi Nicolas. Nicolas Ramon. Se ele pudesse ligar Entendeu o aí, áudio Jorge? dele e explicar. Eu acho que sim. Nicolas, a questão assim, não é apenas o envio de material para o aluno estudar em casa que vai ser contabilizado com carga horária. Tá? Isso não se caracteriza como aula EAD, né, não presencial. O que pode acontecer é o seguinte: o professor manda o material, né, o aluno estuda esse material e depois há uma discussão em cima disso. Tá? A questão de só mandar material, ele não caracteriza aulas em AD, a distância. É uma Aulas mescla, assim, uma remotas, né? Aulas estratégia. remotas. Aulas remotas, exatamente. Não é só disponibilizar o material e contar uma carga horária X. Não se trata disso. A ideia é combinar várias estratégias. A gente vai combinar Exatamente. aula, combinar videoaula, combinar apostila. É uma combinação de estratégias, Nicolas. Não é somente enviar slide para vocês, não. Até Isso, porque meus slides são exatamente. muito ruins, né? Exatamente isso. Isso não se caracteriza a aula remota. Tá? Como o Cleiton colocou, é uma mescla de estratégias. É disponibilizar material e discutir o material e ter aulas através de uma ferramenta como essa, aulas gravadas ou não. Então, é um mix de estratégias que caracteriza aí a carga horária dessa disciplina. Tá bom? Mas não vai ser só mandar material, não. Material, isso não conta, não. Se é que a gente entendeu direito, tá, Nicolas? Se não for isso, fica à vontade aí para abrir o áudio aí e conversar com a gente. Você é bem-vindo. Glaucio.
Chega o microfone. Tem, depois de Nicolas, teve a pergunta, foi a Aline. Deixa eu ver aqui, ó. Foi desse, ó. Boa noite. Essas aulas serão no mesmo horário normal? Serão no horário normal? Jorge. Ali. E a gente já pode ir para outra, né? Porque as aulas serão no horário normal. E Tarcísio, se o ano de 2020 foi cancelado. Basicamente, ano de 2020. Tá, entendi. Aline, boa noite. Pessoal, a questão do horário e como vai ser essas aulas remotas está em construção, tá? Não tem como dizer agora se vai ser no mesmo horário ou não, ou se vão ocorrer horários alternativos para essas aulas remotas, tá bom? A princípio, o horário não foi alterado, né? O horário das aulas presenciais, que é aquele que vocês começaram o semestre, ele permanece, provavelmente vai permanecer ainda quando a gente retornar, mas a estratégia das aulas não presenciais, isso vai ser discutido por cada curso. Então, o curso de ADS vai analisar a melhor estratégia, o custo de construção também, tá bom? Então, nesse momento, não há nada definido para a gente chegar aqui e dizer, ó, vai ser assim, tá bom? A gente está em construção e buscando isso. Fala, Cleiton. No curso de ADS, a gente conversando, a gente falou sobre não ter aulas exatamente no mesmo horário das aulas tradicionais. A gente entende, por exemplo, que se de 6h30 aí eu estava livre para dar aula, talvez em casa eu tenha um filho para tomar conta, para dar jantar, e aí talvez não esteja disponível no horário da minha aula tradicional em casa para dar aula. Então, assim, a gente combinou entre nós de se acontecer encontros síncronos, né, acontecer combinando um horário com o aluno, e também depende da disponibilidade do professor. Então são estratégias, são opções que estão sendo estudadas, tá? Com relação à pergunta do Tarcísio, não, Tarcísio, o semestre ele não foi cancelado, tá? E não há nenhuma sinalização quanto a isso nesse momento. O que existe é que o semestre ele foi paralisado, né? Parou lá no dia 17 de março, né? E vai ser retomado em alguma data, né? Que a gente não sabe ainda. Mas o semestre não foi cancelado, né? É uma paralisação do calendário, tá? Suspensão das atividades. Não há nenhuma sinalização de cancelamento, não. Eu acho que uma coisa muito importante o Abraão falou, pessoal. Ele falou o seguinte, ó, ninguém vai ser prejudicado. Quando voltar às aulas, vai voltar do dia 17 de março. Se você, por exemplo, não quer receber esse tipo de aula, é uma opção sua, você vai ter a opção. Você pode escolher, não, vou esperar as aulas voltarem ao normal. E aí, quando voltar, a gente continua onde parou. Exatamente. Espero. E uma questão importante também, que será priorizada, e aí tranquilizar os estudantes, assim como Iago, eu sei dos estudantes de construção de edifícios, de ADS, de instrumento musical, que estejam nos últimos períodos, né, próximos a colar grau, nós vamos realmente ter um olhar diferenciado, porque esses estudantes estão próximos de sair, né, já formados e tomar o destino que eles estão planejando para a vida deles. Então, a gente vai ter, o Instituto Federal vai, sim, dar fazer uma estratégia diferenciada para esses estudantes, né, aqueles que quiserem realmente terminar o seu curso, adiantar as disciplinas, isso será feito. Tá? Tanissa, mais alguma? Tem de Aline Silva. Você ainda pode se inscrever em disciplinas neste período? Não sei qual é o curso que ela... Jorge. Aline, Aline é do curso de ADS. DDS. Não, Aline, assim, a gente tem um período regimental para fazer as matrizes, né, disciplinas, tá? Eu não tenho certeza agora para dizer se a gente já extrapolou o período. Eu acho que são 45 dias a partir do início das aulas, tá? Então, acaba a gente analisar isso direitinho. A princípio, agora não tem nenhuma... O sistema não está aberto para fazer nenhuma matrícula. Tá bom?
Mas é um caso da gente pensar e analisar o regimento para ver se tem prazo ainda, tá? Mas a princípio, nesse momento, não há matrículas abertas para nenhuma disciplina, não. Láucio. Vamos lá, que tem algumas que ficam repetidas, né? Já foi respondida, a Aline perguntou das disciplinas. Foi respondido? Foi essa agora? Sim. Foi sim. Sim. Tá. A nova grade Cleiton, então, se teremos aulas híbridas e como será o método de avaliação. Vamos lá. Patrícia, né? Patrícia, essa questão da avaliação, ela vai ser maturada, vai ser analisada ao longo do processo, tá? A prioridade agora é a gente se estruturar, né? Criar estratégias para ter essas aulas não presenciais e alcançar o maior número de alunos, né? E aqueles que não tiverem condições de ter aula remota também tem um plano, uma estratégia para que todos tenham acesso ao conteúdo, certo? Seja remoto ou seja presencial. A questão da avaliação, ela vem no segundo momento, tá? Que a gente vai amadurecer, com certeza a gente vai amadurecer qual a melhor estratégia para fazer as avaliações. Mas eu diria que hoje isso não é prioridade, tá? Porque a avaliação pode ficar para um segundo momento. Mas a gente vai pensar com calma, vamos trabalhar, iniciar essas atividades no tempo correto, e aí no decorrer das aulas, aí a gente identifica a melhor forma de fazer as avaliações. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, não se preocupe. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, todos os alunos e responsáveis, é que tudo está sendo pensado para minimizar o máximo possível qualquer tipo de prejuízo, tá bom? Então, quem não tiver acesso à aula remota, vai ter uma estratégia para que essas pessoas tenham, sim, acesso ao conteúdo de forma presencial. Tá bom? A avaliação fica num segundo momento e a gente vai compartilhando com vocês. Deixa eu ver aqui, tem Isabel Vieira. Boa noite. Entrei já no final da fala de Abraão, mas pelas discussões entendi que teremos aulas presenciais e online, mas somente com o intuito de minimizar o prejuízo, ou seja, não contará como dias letivos, é isso? Isabel, né? Isabel, não é isso, Isabel. Veja só, nós temos etapas que nós vamos cumprindo aos poucos, tá? Então, primeira etapa é que nós estamos de planejamento, de diálogo, de diagnóstico do acesso, capacitação dos professores, capacitação dos estudantes. Segunda etapa, algumas atividades remotas já colocadas como possibilidade de contabilização de carga horária. Então, defesa de TCC, orientação de relatório de estágio. Então, alguma atividade de pesquisa que possa ser feita de forma remota, tudo isso vai poder ser contabilizado. Terceira fase, atividades remotas, atividades não presenciais. Terceira fase. Cada uma das fases sendo avaliada, reavaliada, e aí a gente vai para a próxima fase. Atividades não presenciais. Então, nós vamos ter um período bastante generoso de atividades não presenciais, que vão incluir o que o professor Cleiton falou e o professor Jorge já falou, Jorge falou aí um mix de atividades. Aí sim, web aulas, aulas gravadas, disponibilização de lista de exercício, de podcasts, então uma série de situações que podem ser colocadas para o ambiente virtual de aprendizagem. Atividades não presenciais. Isso aí é o que vai perdurar até que as autoridades sanitárias, os decretos municipais, estaduais, federais, nos deem a segurança para o retorno. Então, nós só vamos voltar com aulas presenciais quando nós tivermos segurança
segurança, que é a nossa saúde, a saúde dos servidores, dos colaboradores terceirizados, dos estudantes, dos familiares, vocês retornam para a casa de vocês, então estejam asseguradas. Se isso não, até isso não acontecer, a gente não terá retorno de atividades presenciais, certo? Isso vai, o primeiro princípio que eu falei aqui, a preservação da vida, a condição da saúde. Então, a gente precisa ter condições sanitárias, né, que a gente garanta que o vírus não vai se propagar dentro do campus. Uma sala de aula é um ambiente de altíssima aglomeração, utilização de ar-condicionado. Então, não tem como a gente ter aula presencial no momento de curva ascendente da pandemia, tá? Então, isso tudo vai ser analisado. Se essa condição sanitária não nos der segurança para o retorno, então a gente vai continuar com o ensino remoto. O ensino híbrido, como eu falei no início, é a última etapa. A última etapa. O MEC já autorizou as instituições a utilizarem a atividade remota até o dia 31 de dezembro. Então, mês a mês, semana a semana, nós vamos avaliar. Quando eu digo nós, é uma comissão formada por servidores e estudantes que vão avaliar, que vão dizer, vão analisar os contextos, vão ver os documentos legais e vão dizer assim, ok, o Campus Monteiro pode passar para a fase seguinte. Se isso não acontecer, se não houver essa condição, a gente perdura com o ensino remoto e com a autorização que o MEC já nos deu até o dia 31 de dezembro. Vai ser assim? Não sei. Depende do contexto, como eu venho falando sempre, da análise dessa comissão. Tá bom? Então, não haverá, em hipótese alguma, nesse momento, atividade presencial. É preciso deixar isso muito bem claro, para que isso saia como informação segura. Não teremos atividades presenciais no IFPB, certo? No momento, não. Acho que Abraão já respondeu a próxima pergunta. Yasmin, me preocupa muito essa questão das aulas híbridas. Mesmo sem a diminuição dos casos na região, teríamos aulas híbridas? No caso, teríamos parcialmente aulas presenciais? Acredito que já foi respondido, né? Não teremos aulas presenciais. Né? Emanuela Santos. Abraão, se precisar resolver alguma questão no protocolo ou no controle acadêmico, como fica? Obrigado, Yasmin. Obrigado por sua participação, viu? Olha, protocolo e controle acadêmico, não é isso? O que é que está acontecendo com essa questão dos processos inicialmente? Né? A gente está evitando. Todos os servidores do Campus Monteiro estão em trabalho home office, tá? Teletrabalho, home office. Algumas situações pontuais é que o servidor precisa ir dar um comando num sistema, alguma coisa desse tipo, que ele vai lá e faz uma atividade presencial, e alguns que residem aqui em Monteiro. Mas a imensa maioria dos servidores, 99% dos servidores, estão realizando suas atividades em casa. Então, com o protocolo, da mesma forma. No momento, a nossa Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, que fica lá na reitoria, em João Pessoa, está elaborando, me ajuda aí, Cleiton, Jorge, está desenvolvendo, né, um módulo no SWAP, uma condição, na realidade, o módulo já existe, para que o estudante consiga abrir processo eletrônico. Por enquanto, está em fase de teste, já é bem evoluída a questão dos setores, né, das coordenações e dos servidores abrirem processo eletrônico. Mas, nesse momento agora, vai ser implantado esse perfil para os estudantes também abrirem processo eletrônico. Com relação a CCA, e-mail. Então, nós estamos realizando praticamente todas as atividades da CCA através de e-mail. Tá? Então, o e-mail da CCA, cca.mt@fpb.edu.br. Então, entre em contato com a CCA, que aí sua demanda será resolvida. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Maria da Glória. Olá, boa noite. Tem previsão de quando começaremos com as aulas remotas? Boa noite, Glória.
Veja bem, a gente não tem essa previsão, Glória, por conta daquela questão das etapas, né? O planejamento, ele vai ser disponibilizado, como eu disse, no início da semana que vem. Nós vamos já ter um posicionamento um pouco mais avançado, evoluído desse documento, que vai ser o parametrizador das nossas ações. Esse documento que está sendo construído por todos os campi, não é um documento construído aqui no Campus Monteiro, ou no Campus João Pessoa, ou no Campus Souza, não. Tá? Todos estão envolvidos nessa ação, todos os diretores de ensino, muitos servidores, muitos setores. Para você ter uma ideia, a gente está levando em consideração os nossos estudantes com deficiência, os nossos estudantes surdos, os nossos estudantes cegos. Então, a gente tem tudo isso, tem que ser contemplado no plano. Então, a gente precisa ir passando de fases, e a fase que Monteiro está pode ser diferente da fase que o Campus João Pessoa esteja. Isso vai depender, como eu disse, do engajamento de todos nós. A gente precisa estar engajado nisso. Não é uma coisa do professor Jorge, do professor Cleiton, do professor Welson. É uma situação do Campus Monteiro. Então, vamos juntos nesse diálogo construtivo, e sempre que a gente consiga avançar de fase, mais rapidamente será iniciada a fase seguinte. Então, a gente tem uma expectativa, mas não vamos gerar aqui esse burburinho em relação a isso. Né? Então, mês que vem, a gente começa com a segunda fase, já, né, com a autorização de algumas atividades, de relatório de estágio, né, de fazendo todo esse processo, TCC e tal, e depois a gente vai aos poucos, né, porque os professores precisam se preparar, né, tem toda uma situação, os alunos precisam também se preparar. Tá bom, Glória? Marquinhos, vocês disseram vai ter aula, videoconferência, vai ser todos os dias ou vai ser 1 ou 2 vezes por semana? Jorge. Oi, Marquinhos, tudo bom? Marquinhos, esse planejamento, né, ele vai ser desenvolvido, tá bom? A ideia é que a gente possa unir essa estratégia de aulas remotas, né, da melhor forma possível e que eu tenha o maior alcance possível com nossos alunos. Né? Nesse momento, nessa fase que a gente está, hoje, por exemplo, a gente não tem como dizer exatamente vai ser 1 vez, 2, 3, ou vai ser no sábado. Né? Então, tudo isso está em análise e a gente está evoluindo com isso. Como o professor Abraão colocou, a gente está na fase do planejamento, de identificar isso e ter ações sistêmicas. Né? Nenhum campus aqui em Monteiro não vai tentar ser pioneiro, lançar uma ideia. Não, a gente está trabalhando de forma sistêmica para poder proporcionar aos alunos a melhor forma. Então, eu penso, sei que nesse momento a gente fica ansioso, saber como é, mas a gente também está, sem que a gente está trabalhando da melhor forma possível. Então, assim que a gente tiver essas informações, a melhor forma que a gente vai apresentar isso, a gente volta a conversar e apresenta todas as propostas para os nossos alunos, tá bom? Eu acho que só tem agora Ítalo. Ele está pedindo para falar sobre os projetos de extensão. Se poderia falar sobre eles. Ítalo, com relação aos projetos de extensão, o que acontece? A extensão, ela preconiza o contato com a comunidade. Né? Então, infelizmente, eu acho que talvez seja o setor, né, do campus, a atividade do campus, que vai sofrer mais, né, que é justamente essa falta de condições, né, de realizarmos os nossos projetos de extensão. Infelizmente, não tem como, porque a grande maioria deles, né, tem esse contato com a comunidade, são cursos, são atividades, aí está junto da comunidade, então, os projetos de extensão, infelizmente, não vão caminhar com essa possibilidade remota. Bom, algum ou outro projeto, né, que alguma fase do projeto possa ser desenvolvido de forma remota, nós vamos analisar, o nosso coordenador de extensão, o professor Christian, ele vai, com certeza, entrar em contato com todos os extensionistas do campus, para saber o que é que pode ser feito de forma remota. Mas o essencial da extensão é o contato com a comunidade, né? Infelizmente,
nesse contexto de pandemia não é possível, tá? Mais alguma? Sem perguntas. Bom, eu queria deixar aqui um espaço agora para... Poderia falar sobre... Eu vi um, Abraão, apareceu um aqui de última... No fim do... Eliana, poderia falar mais sobre o auxílio emergencial de inclusão digital? Maria Gabriela, nossa assistente social, está aqui na reunião e pode falar um pouco. Eu vou falar aqui em linhas gerais sobre isso, Gabriela. Então, o que é que nós temos do auxílio emergencial? A nossa reitoria, junto com todos os campi, estão fazendo, nesse momento já, um levantamento do orçamento. Então, a Gláucia, que está aqui falando com vocês ali, Glaucidete, nossa diretora de administração, está em constante contato com Gabriela, com a PRAE, com a nossa pró-reitoria de administração, lá em João Pessoa, na reitoria, e estão vendo qual é a nossa disponibilidade orçamentária, né, para esse fornecimento desse auxílio. E aí, Gabriela tem algumas informações, ela participou até de uma reunião já hoje sobre isso. O áudio, Gabriela. Estão me ouvindo? Sim, tá. Pronto. Eu dei uma saidinha rapidinho que minha filha acordou, mas eu acredito que é sobre o auxílio emergencial, não é isso? É isso? Isso, cara. Isso, pronto. Desde que as discussões começaram sobre a necessidade do retorno, né, às atividades, mesmo à distância, e nesse processo todo, que não vai ser um processo rápido, né, até ficar nessa modalidade híbrido, já se viu a preocupação com os alunos que não têm acesso direto à internet, ou não têm uma internet de qualidade, né? Então, a exemplo de até outras instituições que já aplicaram, inclusive, a gente começou a pesquisar e estamos pesquisando essa possibilidade do auxílio emergencial de inclusão digital, né? E aí, como o professor Abraão falou, a gente está nessa fase de verificar as possibilidades orçamentárias, verificar o quantitativo de alunos que realmente vão estar necessitando desse tipo de auxílio, como será essa seleção. E hoje a gente se reuniu com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com as assistentes sociais, para a gente já debater, né, esse documento, a construção desse documento, né, que seria um edital, que ele seria esse edital, para tentar já construir e até a próxima semana estar apresentando para a comunidade. E antes disso também está passando pela nossa procuradoria, para ver as questões legais, ficar tudo acertadinho, e está repassando para vocês. Então, a gente está nessa fase de estudo desse auxílio inclusão digital. Eu quero aproveitar que eu já estou aqui na fala, porque pode ser que eu tenha que sair, e só rememorar um pouquinho a situação também dos auxílios, né, do Programa de Apoio à Permanência do Estudante. A gente teve, assim que a gente teve a suspensão das atividades, a gente estava no meio do nosso edital de IVS, né, do Índice de Vulnerabilidade Social. No meio do caminho, a gente teve que unir esse edital com o edital do PAP, né, que é o do auxílio, propriamente dito. E aí, a gente teve o nosso IVS, teve o nosso PAP unificado, contemplamos esses primeiros estudantes, e logo em seguida, agora no mês de maio, a gente abriu o edital do PAP novamente. Não pudemos abrir logo de imediato o edital do IVS, porque a gente tinha muitas dificuldades por essa questão da pandemia, distância, como a gente faria esse atendimento, como o aluno iria se inscrever, como o aluno iria inserir aquela quantidade de documentação, enfim. Então, a gente acelerou um PAP, né, já que a gente tinha muita gente já com seu IVS válido para participar.
Já estamos finalizando o nosso PAP que iniciou lá no mês de maio, a gente teve só um probleminha no sistema, por isso que não foi divulgado ainda o resultado preliminar, mas acredito que até amanhã vai ser divulgado o resultado preliminar, e logo em seguida a gente está programando o mês de julho, já sanadas aquelas dificuldades que eu estava falando, um novo edital de IVS, de Índice de Vulnerabilidade Social, que é para aqueles estudantes que não possuem o IVS ainda, né, teve indeferido seu IVS no processo seletivo anterior, ou que não foi contemplado ainda no PAP, mas que teve alguma alteração na sua situação socioeconômica. Então, esse aluno vai poder solicitar um novo IVS, uma reavaliação do seu IVS. E a gente está programando isso para o mês de julho. E logo também em seguida, ao fim desse edital, ter um novo PAP, que seria o terceiro do ano. Vejam que a gente está tentando cumprir nossa programação à medida do possível. Essa programação de ter 3 editais de PAP já estava programada desde o começo do ano, e a gente está tentando concluir nossa programação. Bom, era isso. Eu coloquei aí no chat o e-mail da CAEST, vocês podem entrar em contato comigo por lá, eu tiro dúvidas sobre essa questão de auxílio e até atendimento social, se vocês precisarem também, pode entrar em contato por lá. Atendimento psicológico está sendo feito lá pelo grupo Abraços, tem o Instagram do grupo, tá certo? E também tem o WhatsApp, mas pelo Instagram vocês conseguem essas informações. E, de toda maneira, pode também entrar em contato pelo e-mail da CAEST, que se precisar a gente faz o encaminhamento para a psicóloga. Está tendo também um atendimento nutricional com a Alda. Lá no Instagram vocês vão encontrar também, não tenho agora decorado, se ela estiver aí, tiver online aqui com a gente, colocar o e-mail dela para atendimento, e atendimento também de questões de saúde com o nosso técnico de enfermagem, no Civaldo. Também, se ele tiver aí, colocar o e-mail dele para vocês terem também esse contato. No mais, estou à disposição, tá certo? Através do e-mail, e ficar, como o professor, acho que foi o professor Jorge que colocou em alguma fala, ficar de olho nas redes sociais, não perder os prazos dos editais, nem que seja aquele prazo lá do recurso, que a gente acha, não, deu deferido, mas aí eu não fui lá olhar, mas tinha uma pontuação que não foi atribuída, aí depois não dá mais tempo mudar isso, porque perdeu o prazo do recurso. Então, é muito importante sempre estar de olho nas redes sociais do campus, e especialmente na questão dos editais, tá certo? Um abraço, era isso. Obrigado, Gabriela. Bom, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu queria pedir ao professor Cleiton para fazer as suas considerações, e em seguida o professor Welson. E em seguida o professor Welson e o professor Marlon. Oxe, a gente combinou isso não, Abraão. Não? Boa noite, pessoal. Tchau. Pessoal, lembrem de participar hoje da live no canal do curso, tá? Eu sei que talvez esteja ficando um pouquinho chato, mas é uma forma da gente manter o vínculo de vocês, de manter vocês engajados. E como foi falado no começo da conversa, né, no começo da reunião, desculpa, é uma forma também de vocês acumularem horas complementares, de forma bem simples, na verdade, que a gente está oferecendo. Eu sei que esse é um momento difícil, queria contar muito com a compreensão de vocês. Imagina como é que é conciliar a vida de 500 estudantes, 100 professores, para isso tudo dar certo. Não é uma coisa fácil. Mas tenho certeza que a gente está fazendo o melhor possível para que dê certo. E comece o mais rápido possível também, tá? É isso. Até mais tarde, daqui a pouco, 8h30, no canal do YouTube do curso TDS. Welson. Falou quem? Welson. Microfone, Welson. Oh, desculpa, eu tinha esquecido do microfone.
Boa noite, mais uma vez. Eu quero só reforçar primeiro que está tendo já uma live com a professora Iracira e com a professora Luana, com alguns egressos do curso de TCE. Eu espero que todos aqui possam participar, que é muito bom você saber um pouco das experiências de quem já está no mercado de trabalho. Sobre a reunião de hoje, eu achei ela muito, muito proveitosa. Eu quero dizer que eu vou reforçar as palavras de Cleiton, que é um momento difícil, mas é um momento atípico, né? Não foi nada imposto por professores ou por alunos, né? É uma pandemia, e o mais importante para nós é, se Deus quiser, sairmos vivos, né? É o mais importante. E tenho certeza que o IF está fazendo de tudo que é possível para que nós possamos voltar a uma nova realidade, né, o mais rápido possível, tá bom? Depois, um forte abraço aí para todos. Obrigado, professor. Marlon. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, né? Aqui só as palavras, né? Tudo que foi falado aí na reunião, todos estejam atentos. Especificamente o pessoal já está aí fazendo diversas atividades com os professores e continuam fazendo atendimento das aulas de instrumento, né, atendimento individuais. Então, permaneçam nesse contato e minha dica para todos, independente do curso, que possam aproveitar esse tempo que ainda está sendo até para poder colocar em dia, né, que estavam aí meio falhas, problemas durante o período letivo. Então, também tentem aproveitar esse período ainda, que antes que as aulas retornem, para aquele grande quantidade de atividades que já tem, que vai ter mais ainda. Aproveite esse tempo para organizar, para fazer então, tem um pouco de beleza, galera? Falou! Tanissa. Boa noite, pessoal, novamente. Eu deixei lá no chat o e-mail e o meu telefone também, o e-mail da COPEB e o meu da pedagoga. Se vocês quiserem entrar em contato, né, conosco, a COPEB está fazendo um atendimento virtual, né, então vocês podem enviar e-mail, que eu faço um encaminhamento para os TAs também. E, assim, é um momento muito desafiador para todos nós, mas eu acredito que seja um momento da gente unir os esforços, né, para a gente transpor, né, desse processo de transição da melhor maneira possível, e estamos aqui para colaborar da melhor forma. E eu faço as minhas palavras, as palavras de Marlon, né, que vocês aproveitem esse momento para vocês continuarem estudando, não percam esse... A gente sabe que às vezes a gente tem tempo até demais nesse momento da quarentena, então tirem um momento para vocês continuarem estudando, porque a gente sabe que essa ruptura, né, prejudica demais a questão do desenvolvimento cognitivo de todos nós, né? Então, assim, é muito importante que a gente se mantenha realmente estudando, né, tentando aprender alguma coisa e dar continuidade ao que vocês estavam aprendendo, né, em sala de aula. Então, deixo meu boa noite e um abraço virtual para todos. Queria fazer aqui o registro da presença do professor Fábio Sampaio, né? O professor Fábio, também nosso coordenador do curso de manutenção e professor, né, de vários cursos aí, né? Bom, o professor Jorge já falou, Gabriela já falou, deixa eu ver aqui, Gláucia, quer falar alguma coisa, Gláucia? Oi, pessoal, boa noite. É muito proveitoso, né? Inclusive aqui no chat tem galera aí dizendo que foi bons esclarecimentos, estamos à disposição. Cuidem, né? Essa doença já vem aí matando tanta gente e a gente não sabe como nosso organismo reage a ela, então vamos nos cuidar, ter precaução conosco, com os nossos familiares, estamos à disposição e nos acompanhe no Instagram, no canal, que estamos lá também, tentando, né, manter esse vínculo com vocês.
Muito bem. Boa noite. Obrigado, Glaucia, boa noite. E também Clésia, pessoal. Clésia é nossa coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, né? Então, dá esse apoio a Clésia e o Kelvin, sempre fazendo aí as interpretações. Muito obrigado mesmo, Clésia. Tem todo um trabalho, né, que está sendo feito para que a gente, se está difícil para muitos de nós que nos dizemos que não tem nenhuma necessidade, imagine, e temos muitas, né? Imagine para os nossos estudantes que precisam desse apoio, e nós vamos fazer o possível que tiver dentro das condições do campus e do Instituto Federal para fazer esse acolhimento, tá? Desejo saúde, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos nesse momento, né? Que nós tenhamos fé, principalmente, de que esse momento vai passar, mas que a gente precisa contribuir para isso, né? A nossa contribuição, a nossa solidariedade, né, nesse momento é importante, né? Qualquer gesto solidário é sempre muito importante nesse momento, tá bom, pessoal? Agradeço demais a presença de todos vocês, certo? De todos os servidores, nós todos, os servidores que estão aqui, e uma grande quantidade, nós somos 91 servidores, e nenhum deles deixou de realizar qualquer demanda que foi colocada para todos nós. Vamos lá, vamos assistir, quem puder aí a live lá do curso de construção, agora só é partir direto para o YouTube, e logo após a de ADS. Amanhã tem uma oficina de teatro, né, à tarde, oficina de teatro, está organizando, e à noite, 18 horas, também mais outra live, tá bom? Então, vamos lá, vamos participar. Boa noite, pessoal. Um forte abraço virtual em todos. Boa noite, pessoal. Um abraço.